Imagine que você acessou agora o Instagram e leu uma notícia interessante da sua região, mas na hora de clicar no link do Story, apareceu uma mensagem no Instagram dizendo que essa notícia não pode ser visualizada no seu país. Bizarro, né? Pois é o que está acontecendo hoje no Canadá. Por causa de uma lei aprovada recentemente, a Meta, que é a dona do Instagram e do Facebook, simplesmente criou uma guerra contra o governo e contra os jornais e tirou todas as notícias das redes sociais. Ou seja, você não consegue mais, por uma rede social, estar bem informado. Eu vou explicar nesse vídeo por que é que isso aconteceu no Canadá, por que na Austrália um projeto semelhante teve um resultado completamente diferente e bem interessante para os jornais, e por que os projetos de lei que nós temos no Brasil para regulamentar a remuneração do jornalismo pelas plataformas, esses projetos têm muito mais a ver com a Austrália do que com o Canadá. Primeiramente, vamos falar sobre remuneração no jornalismo. A gente sabe que as grandes plataformas, especialmente Meta e Alphabet, ou seja, Google, Facebook, Instagram, eles controlam quase toda a publicidade digital no mundo. Era uma publicidade que na época do analógico ela ficava com os jornais, com as rádios, com as televisões, mas hoje todo mundo quer anunciar pela internet e utiliza as ferramentas dessas empresas para anunciar. Os meios de comunicação, os jornais, eles têm as suas páginas que publicam esses anúncios, mas o controle, o grosso do dinheiro fica com as plataformas. E com isso os jornais estão perdendo muito dinheiro, e isso é um dos pontos da crise do jornalismo. Obviamente que eu não vou falar sobre os outros pontos da crise do jornalismo, são várias as razões para o jornalismo estar numa crise no século XXI, mas aqui vamos falar especificamente sobre essa questão da publicidade, que hoje é controlada pelas grandes plataformas, especialmente Google e Facebook. O que foi feito então como resposta? Vários governos começaram a pensar em legislações para que as grandes plataformas elas remunerassem o jornalismo. Mas remunerar por quê? Porque essas plataformas utilizam as notícias dos jornais na sua engrenagem. É importante ter as notícias, as pessoas têm inclusive que comentar nas redes sociais. Então eles usavam o conteúdo, mas não ficava nada para os jornais. Então começaram a surgir várias ideias de leis para que essas plataformas tivessem que pagar pelo uso. Eu vou falar aqui de dois casos, da Austrália e do Canadá. Na Austrália deu tudo certo, os jornais fizeram um acordo com essas grandes plataformas e começaram a receber dinheiro delas. E olha só que interessante, pasmem, estão até contratando mais gente, estão ampliando as redações com os recursos que estão vindo da Google e do Facebook. Em compensação, no Canadá, o Canadá foi aquele que eu falei no começo do vídeo, a Meta cortou o jornalismo, as notícias das suas redes sociais, Instagram e Facebook. O que aconteceu? Muitos dos jornais tinham audiência com origem, ou seja, a origem do tráfego, como é que as pessoas chegam no site do jornal, nas redes sociais. Ou seja, menos gente acessando, diminuição da audiência, diminuição da publicidade e o dinheiro que era para vir da Meta não está vindo. Quem perdeu mais com isso? Os jornais locais, projetos independentes, projetos pequenos. Esses eram mais Facebook dependentes, segundo o artigo publicado pelo Instituto Reuters, que trata desse assunto, que é a base desse vídeo. Ou seja, se na Austrália deu certo, no Canadá deu completamente errado. Simplesmente a Meta abriu uma guerra contra os jornais e eles estão perdendo muito dinheiro, provavelmente para forçar o governo a mudar a legislação. Mas por que na Austrália deu certo? Segundo esse artigo do Instituto Reuters, o motivo está, olha só, na liberdade das empresas de poder fazer a negociação com os jornais, as plataformas, do jeito como elas querem. No Canadá tem muito mais regras, está muito mais engessado. E no caso da Austrália, os jornais puderam ter liberdade para sentar e negociar do seu jeito. Aí é claro, né? Imagina um grupo de jornais australianos de um lado e a Google do outro. Quem será que tem mais força? Bom, o Brasil tem dois projetos de lei que tratam sobre remuneração do jornalismo a partir das plataformas. Um deles é o PL 2630, o famoso PL das fake news. Vocês devem lembrar, teve uma grande discussão no começo do ano, em abril, e o projeto acabou não sendo votado por causa de um lobby da Google. O que esse projeto fala?
além de remunerar o jornalismo, eles queriam regular as redes sociais como um todo. Como esse projeto não foi adiante, eles tentaram um outro caminho. Os deputados pegaram essa ideia de remunerar o jornalismo e colocaram no PL 2370, que fala sobre remunerar artistas em redes sociais. Só que esse projeto também não foi adiante, também com uma forte oposição do Google, do Facebook e dos jornais que têm como seus principais modelos de negócios fontes de receita, no caso, as ferramentas da Google, Google AdSense, agora o Reader Revenue, ou seja, a gente não conseguia ir adiante. Mas por quê? Será que o Brasil estava indo no mesmo rumo do Canadá? Será que se aprovar isso vai ser ruim? Não. Eu li os dois projetos de lei, li o que aconteceu no caso do Canadá e da Austrália e eu posso falar com tranquilidade. O projeto brasileiro, os dois projetos, eles são muito mais Austrália do que Canadá. Eles dão liberdade, ambos, para que os jornais negociem com as empresas, com as plataformas. Dá liberdade para eles resolverem entre si. Na verdade, o 2630 é melhor. Ele dá mais liberdade, ele não cria regra nenhuma, critério nenhum, mas ele reforça que os jornais locais têm que ser respeitados nessa negociação. Isso é muito interessante. Enquanto o 2370 tenta criar alguns critérios para saber quem deve, como remunerar, e nesses critérios não são abordados os interesses dos locais. Fala apenas em quantidade de notícia publicada e quantidade de audiência. Que nunca vai ser a realidade de um jornal que fala para uma cidade de 30 mil pessoas. Nunca vai ter muita notícia e nunca vai ter muita gente acessando. Eu estou fazendo esse vídeo porque ano que vem é provável que um desses dois projetos volte à discussão no Congresso Brasileiro. E vai ter muita gente por aí dizendo, olha só o caso do Canadá, o Brasil vai virar um Canadá e os jornais vão quebrar se criar alguma lei nesse sentido. Não, não é verdade isso. O Brasil está mais Austrália, um país onde essas empresas que fazem o lobby contra chegaram num acordo com os jornais. Por que a gente não pode chegar também? Isso é muito importante. Mas eu quero terminar esse vídeo com um outro ponto. Isso é sobre os jornais locais. Esse caso do Canadá serve como alerta para Facebook dependência. Muitos jornais locais no mundo, ainda hoje em 2023, continuam dependendo das redes sociais, especialmente do Facebook, para ter acesso no seu site de notícias. E isso é terrível, porque o jornal fica dependente de uma empresa que pode amanhã mudar as suas regras ou simplesmente tirar as notícias do ar, e aí esses jornais vão realmente quebrar, porque eles estão com toda a audiência dependendo da movimentação das redes sociais, que é algo caótico, que é algo que o jornalismo precisa deixar de ser dependente no geral, mas principalmente os locais. O que os jornais precisam fazer? Eles precisam começar a criar estratégias de conversar com a sua audiência. Os canais de comunicação entre o jornal e o seu público não pode ser apenas as redes sociais. Eles precisam criar estratégias de fidelização para que o seu leitor, para que o seu público vá direto no site do jornal. Newsletters, assinaturas, eventos locais, eventos presenciais eu estou falando, também alguns digitais. Há várias ferramentas para fazer essa conexão com o público. Não dá mais para ser preguiçoso e ficar esperando que simplesmente jogar um monte de notícia na rede social, a audiência vai vir. E principalmente, parem de publicar um conteúdo inteiro somente numa rede social. É loucura você fazer uma live, alguma coisa, somente no Instagram, somente no Facebook, somente num deles. Isso não é de graça. Você não está ganhando essa ferramenta de graça. Você está entregando esse seu produto para outra empresa. O jornal precisa ter um pouquinho mais de autonomia e diversificar as suas estratégias de chegar no público. Se você gostou desse vídeo, curte, deixa um comentário e se inscreve no canal. Mas principalmente, acesse blog.johannes.net, onde eu falo sobre esse assunto e outros ligados à comunicação, jornalismo, internet. Acesse lá.